esse período que a senhora falou, assim, que a senhora retornou, a senhora para a igreja, assim, vamos colocar dessa maneira. Aconteceu algum fato, assim, que a senhora considera como marcante para esse retorno? Algum fato? Eu lembro, até hoje, o dia que eu fui com a minha... Nós somos uma caravana para a igreja. A minha sobrinha falou assim... Só na casa só já tinha 6. Nós fomos para a caravana, era aniversário de 3 anos da Delfa. Aí a Isla ia falar sobre a morte do filho dela. A Isla, cantora? Isso. Tinha acabado de ocorrer, né? Sim. E ela cantou aquela música, O Milagre Sou Eu. Aí nós fomos, aí prestei atenção, só que antes de eu sair de casa eu orei a Deus e falei, Senhor, é a última vez que eu vou na igreja. Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu não vou frequentar igreja nenhuma mais. Aí eu fui, todo mundo participou, aí quem viu, o pessoal viu a Eixo, acabou, a maioria da igreja foi embora, mas eu falei, eu vim pro culto, eu vou ficar até o final. Eu fiquei até o final. Aí o pastor Vitor Hugo estava pregando. Eita. Na hora da palavra. E eu tava lá no fundo, bem lá no fundo, no escuridão, lá naquela parte de cima que era a igreja, né? Tava bem lá no escuro, bem no fundo. Era outro prédio? Era o outro prédio, na parte de cima que fica a gráfica. Uhum. Aí eu tava lá, aí era imenso. Aí bem no fundo era escuro, não dava muito para ver quem tava no fundo, né? Eu falei, eu vou ficar por aqui. Mas tinha um motivo para você ficar lá no fundo, no escuro, não? Sim, a igreja estava lotada e eu queria ser vista também, né? Eu queria ficar bem quietinha lá no meu canto. Aí o pessoal foi esvaziando, a igreja foi ficando mais vazia, mas eu continuei no mesmo lugar. Aí ele começou a pregar uma palavra tremenda, e eu não lembro muito da palavra, mas eu lembro que ele direcionou, ele falou, eu sou o seu Deus, você falou para mim assim, que hoje seria a última vez que você viria na minha casa. Eu falei, Senhor, você está falando comigo? Eu falei, impossível, tem muita gente na igreja. É com você mesmo que eu tô falando. Meu Deus. Aí eu falei assim, eu vou mudar de cadeira, que ele não tá falando comigo, eu mudei de cadeira. Aí eu mudei pra frente, ele falou assim, pode sair daí, não adianta você mudar de cadeira, saia da escuridão, venha pra luz, eu sou seu Deus. Aí eu fui pra frente, aí o pastor Vitor Hugo apontou pra mim e falou assim, Deus tá falando com você hoje essa noite. Aí ali foi marcante, eu cheguei na igreja formada, pós-graduada e desempregada. Meu Deus. Aí eu falei, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? Aí ali foi com filho deficiente, com uma casa para sustentar, e Senhor, eu não sabia, né? A minha irmã que pagava a minha passagem para ir para a igreja. Aí eu falei, Senhor, o que vai ser, né? Ali foi o ponto marcante. Dali em diante eu sabia que Deus estava comigo. É verdade. Esses aniversários da Alfa são... Não, mas você tem uma história também de achar... Assim, a Elaine é a primeira vez... Eu nunca tinha ido na igreja, né? Como eu posso ficar contando o testemunho dela, né? Mas quando ela chegou na igreja, ela teve uma experiência lá, né? E eu era budista ainda na época. E a gente recebeu uma profecia de um pastor convidado também, né? Como no caso do Vitor Hugo, nesse aniversário da Delfa com você. O pastor era convidado e ele apontou para o Emerson e falou, pode segurar na mão dela e Deus enxerga vocês como um casal. E ela quando saiu de lá... Eu fiquei em choque, porque para mim tudo era armação, né? Eu só via o que passava na internet. Nunca tinha vivido aquilo. Foi a primeira vez que eu tinha pisado numa igreja evangélica. Pentecostal do manto. E eu saí assim assustada. Eu falei, o que aconteceu ali? Ninguém conhecia a gente. Aí ele falou, pera aí que eu vou te explicar. E é uma coisa assim que marca, né, a nossa vida. Sim, marca. Por isso que eu falo, toda vez que eu ouço o Vitor Hugo pregando, eu lembro daquela foto. Porque foi muito marcante. Porque eu saí de casa, era eu e Deus. Então foi muito marcante.